Quem vai nos orientar sobre a vida e a obra de Juan Rulfo é a professora e pesquisadora Laura Janina Rociasson, da Universidade de São Paulo, especialista em literatura hispano-americana. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite para falar aqui sobre Juan Rulfo e a obra Pedro Páramo. A gente aqui no programa costuma falar um pouco sobre o autor, o tempo dele, como ele estudou, o que ele viveu. Conta um pouquinho para a gente sobre Rulfo. Bem, eu agradeço o convite e, como eu estava lhe dizendo antes do programa, é uma enorme responsabilidade falar do Juan Rulfo para o público brasileiro, para o público em geral. Trata-se de um grande autor da literatura latino-americana, hispano-americana, latino-americana e mundial. Não estou exagerando quando eu falo nesses termos. Bem, se a gente for começar falando um pouco da figura do escritor, que eu acho super pertinente no caso do Juan Rulfo, porque nem sempre cada autor dita, vamos dizer, a forma de focar a obra. Juan Rulfo é profundamente mexicano, nasceu em 17, quer dizer, anos depois da Revolução Mexicana, e morreu antes de completados os 70 anos. Ele nasce na província de Jalisco. Ele órfão cedo de pai e de mãe, passou uns tempos num orfanato, inclusive a cargo depois de tios, tias, de família, e migra para a cidade do México relativamente jovem para trabalhar como vendedor numa fábrica de maquinários, etc. Pouco se sabe documentadamente desses anos anteriores ao estouro que significou a publicação dos primeiros contos dele, sobretudo o primeiro livro de contos. Ele começou a publicar na década de 40, quando ele já estava enturmado, vamos dizer, com um grupo de escritores, entre os quais Agustín Yáñez, né? O Arreola, enfim. José Revueltas, um grupo de escritores ali que, de alguma maneira, tinha como foco trabalhar com a realidade mexicana em novos moldes. E ele começou a publicar contos esparsos, Nos han dado la tierra, acho que é o primeiro conto, na década de 40, para, em 53, ele já tinha se casado, não fez universidade, se eu não me engano, é um autodidata, né? Grande leitor, depois vai se revelando. Juan Rulfo, como figura, é um sujeito que vai se revelando muito aos poucos, um pouco como os próprios personagens dele. Dá pouco de si, não se expõe, né? De modo... Se ele escreveu pouco, ele não viveu do que escrevia, né? Não era disso absolutamente que ele ganhava dinheiro, não. Né? Ele sempre trabalhou paralelamente em rubros que não tinham basicamente nada a ver. Embora ele colaborou, como eu digo, nessas revistas, e sempre escrevendo. Ele publica em 53, ele reúne os contos nesse livro que chama El Llano en Llamas, em espanhol, e que foi traduzido como Planalto em Chamas ou Planície em Chamas, que seria mais adequado do meu ponto de vista. Tá. Ali se reúnem, dependendo da edição, 16, 17 pequenos contos, que já a crítica e a recepção na época, nos anos 50, já ficou de olho. Ali estava alguma coisa que não tinha sido lida nem escrita antes. Trata-se de contos muito enxutos, também na sua própria fatura, não é? Pequenos enredos, esboçados apenas, valendo-se de uma linguagem oral, bem localizada. O próprio narrador fala como se fosse um dos personagens. O discurso indireto, indireto livre, que são métodos completamente de vanguarda na época,
Joyce, Faulkner, né? A Virginia Woolf estavam entrando com isto e ele captou aquilo. Então, vamos dizer que desde o início, e a crítica tem levantado isto, o Woolf é um paradoxo, não é? Podíamos resumir em dois. Um é que ele é universal, sendo absolutamente localizado na sua temática, na geografia dos seus textos. Universal e local ao mesmo tempo. E, por outro lado, ele se vale de uma fala oral, né, enraizada no popular do seu país e, ao mesmo tempo, coaduna isto com técnicas de vanguarda na época. Narrativas. Narrativas, cosmopolitas, né, às quais me referi. Então, esses paradoxos mais ou menos dão uma ideia dessa obra nesse momento inicial. Quer dizer, já nos contos, essa linguagem oral, que a gente vai ver depois em Pedro Páramo, ela estava presente. Sim. Ali, e aquelas coisas bem mexicanas, bem do interior do México, aquela sensação do interior do México. Que você tem de ser jogado de chofre nesse sertão mexicano seco, árido. E do ponto de vista político, porque é uma obra que, sem ser absolutamente demagógica, não tem menor perfil de obra-denúncia, ela está, e a crítica tem voltado nisto, a meu modo de ver, felizmente, ela está profundamente também ancorada no contexto político-social do seu tempo. Quer dizer, tanto nos contos quanto no romance, que vem a ser, ao meu modo de ver, uma espécie de súmula, né, de tudo, você está num universo mexicano pós-revolucionário, percebido por um olhar absolutamente desenganado, não é? Desencantado com as possibilidades que essa revolução ia oferecer. Quer dizer, você tem aí retratado um mundo rural no qual os avanços sociais, né, prometidos pela mudança que a Revolução trazia, não chegaram. Apenas respingaram e não chegaram. É o atraso, vamos dizer, enquilosado, né? E é do âmago desse atraso, né, corporizado nesses personagens, que são homens iletrados, homens do mundo rural, que apenas se movem, se locomovem nesse universo, que ele penetra. E ali ele encontra, e nisto a gente pode já começar a fazer paralelos, por exemplo, com Guimarães Rosa, porque nesse universo rural, localizado, que não tem nada de urbano nem cosmopolita, você encontra os grandes temas literários, os grandes temas da arte, permeados por uma visão católica muito forte. Então, você encontra o incesto, você encontra a culpa fundamental, você encontra o ciúme, o parricídio, a questão do pai, a procura do pai, né? A relação familiar, interfamiliar, toda permeada, toda, vamos dizer, atravessada por essa situação econômica e social perversa, né? Onde uma igreja com personagens como aquele padre Renteria, do qual a gente falava, que é um personagem fundamental em Pedro Páramo, um padre que tenta ali, vamos dizer, male, dar algum apoio a essa comunidade, mas que ele próprio, né, inserido nela, é vítima e é corrupto e corrompido, né, pelos agentes, né, do dinheiro. Não se perdoa e nem é perdoado pelos pares. Nem o leitor. Nem o leitor em Rulfo. Não é? E ele se relacionou, você falou que ele se relacionou com escritores mexicanos, tal, da sua época, que ele tinha. Parece que ele fez parte de uma associação, reuniu pessoas para tratar de literatura, é isso? Ele teve relações muito peculiares. Não era um agente cultural, longe disso, né? Era um homem muito... uma figura muito peculiar. Reservado. Reservadíssimo com relação a si próprio, com relação, inclusive, ao próprio fazer.
ele foi procurado pelos outros mais do que ele procurar um grupo, dar espaço, etc. Né? Ele teve muito diálogo, ele foi... É uma figura também paradoxal, porque sendo tão reservado, sendo tão, como dizem em espanhol, quitado de bulla, quer dizer, longe do barulho, à la mineira, sabe? Sim. Mentia muito, como eu lhe disse antes, né? A respeito da própria vida, da própria história, da gênese das obras. Né? Sendo assim, por outro lado, ele fez mais do que escrever ensaios, não foi ensaísta, mas ele deu palestras, ele falou em público e demonstrou o profundo conhecimento que ele tinha da literatura, não só mexicana, a qual ele toda hora rende pleitesia, mas também a literatura mundial. É um conhecedor da literatura italiana, alemã, húngara, espanhola, inglesa, francesa, etc., e brasileira. Ele manteve contato epistolar, depois de uma amizade muito forte com Guimarães Rosa, mas não somente, ele conhecia Clarice Lispector, conhecia Nelly da Pignon, conhecia, enfim, Graciliano Ramos, faz menção ao Antônio Cândido, ao Afrânio Coutinho, a críticos brasileiros. Era um profundo e sagaz leitor. Agora, sendo, vamos concluir, um erudito, um intelectual contumaz, você se encontra, paradoxalmente, com um texto despojado de qualquer eruditismo. Ali não há citação absolutamente de nada, de ninguém, nem de um aparelho historiográfico, teórico, muito menos cita-se nenhum autor. Ele vai no âmago desse mundo rural com toda essa vamos dizer, essa armação, esse equipamento intelectual. Então, é um cruzamento único, aliás, que nunca se repetiu. Bom, então, exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre Pedro Páramo. Explica para a gente as chaves para quem quiser entender melhor esse livro, que ele é curto e absolutamente conciso, como você falou, né? E ele traz aqui, a gente separou algumas fotos que o próprio Rulfo fez, né? Ele era um fotógrafo também, você trouxe para a gente aqui um livro bacana dele, México, Juan Rulfo, fotógrafo. Que a gente vai mostrar algumas fotos agora, que retratam esse... Fala um pouquinho desse fotógrafo. Ele foi fotógrafo desde muito cedo. Tem esse outro livro sobre a mulher, as cartas que ele escreveu à mulher antes de casar com ela, que ela publicou após a morte dele. Ele foi fotógrafo, mas quando ele parou, porque trata-se de um caso também insólito, de uma obra curtíssima, um livro de contos, 17, 16 contos, dependendo da edição, e desse livro muito sucinto, esse romance. Depois ele se dedicou com muito fervor à questão indígena. Embora ela não entre na obra ficcional, ele foi um indigenista, né, dedicado, e se dedicou à fotografia. Tudo muito em low profile, né? E essas fotos que a gente está vendo são belíssimas. Belíssimas, né? Elas vieram para o Brasil. Esse Rulfo, isso que ele coloca nos seus livros, nos seus contos. Fala um pouquinho do Pedro Páramo pra gente. Você vê aí esse sertão seco, essas figuras solitárias, né? Esse calor impiedoso, que é vamos dizer, o pano de fundo desse super romance em que você tem várias chaves de entrada que nunca dão, essas chaves que nunca abrem todas as portas. Digamos, é um romance curto, porém infinito, se não infinito, insondável nas suas possíveis leituras. Isto faz dele um romance sempre pronto a ser relido e ser reinterpretado. Isso posto, você tem aí de entrada um narrador que vai à procura do pai. Né? Então, é um texto que se abre brincando com vamos dizer, uma possibilidade romanesca, quase, tradicional, mas que logo em seguida vai deixando o leitor completamente, vamos dizer, entre fascinado e perdido, porque nós estamos numa localidade ali, Comala, né? Comal, quente, né? Como você lembrou, que se fazem as tortillas, que dá o nome, né? Panelinha de barro, né? Exatamente, quente, seca, né? E esta Comala, que
vamos dizer, os personagens vão descendo, andando à procura do pai, né? Os dois personagens que se encontram nesse caminho, essa encruzilhada, e falam, é o inferno, mas é muito pior do que o inferno, porque quem vai para o inferno acha delicioso, porque em Comala era pior, né? Tem uma a frase é ótima. Se localiza. É o lugar, eles voltam aqui procurando ar, né? Quem vai para o inferno volta para aqui para procurar ar fresco. Não né? é? E esse pai é o coronel da região, né? Com o qual ele tem uma relação muito complicada, assim como todos os outros numerosos filhos desse coronel. Então, logo nas primeiras páginas, você percebe que o nosso personagem narrador, na verdade, morre. Ele morre logo no começo do livro. Morre quase no começo do livro. E no final você está num universo de almas em pena, de uma localidade que, na verdade, já não é mais. Né? É um livro, portanto, um livro profundamente nostálgico, de um narrador personagem já morto, mas que tem voz e que nós escutamos com muita atenção, à procura do que a mãe disse a ele, do vergel que era aquilo, do paraíso que era aquilo, à procura de um paraíso que não existe mais, né? E se desenvolvem nesse romance todas se não todas, grande parte das fortes temáticas do mundo moderno, como seja o amor não correspondido, o coronelismo, o ciúme, a igreja perdendo espaço, e tudo nessa linguagem, por um lado, coloquial, popular, oral, tramitada com essa sofisticação dos mecanismos, das técnicas narrativas de vanguarda na época. Tem que se dizer que esse romance, ele escreveu, tinha ao redor de 200 páginas. E ele próprio, em questão de dias, pegou uma tesoura, metaforicamente, cortou, até, como ele disse, deixar o osso. Quer dizer, ali não há nada, ali é uma espécie de pontilhismo, ali é uma espécie de quadro de pinceladas, né, que o leitor tem que completar, né? Diálogos, por exemplo, que são quase que um monólogo, um solilóquio, porque o outro é um diálogo que vai ser completado pela voz do outro, mas o outro, na verdade, fala em outro registro, né? Nem sequer o diálogo se dá em livro. Eu, quando li, entendi assim, quer dizer, são um narrador em terceira pessoa, vários narradores, ele narra em terceira pessoa, mas são vários narradores Sim. em terceira pessoa, e você não sabe quem é que está narrando. Sim. Em vários momentos, você tem que voltar para perceber. E várias narrações em primeira pessoa que também, e todas elas desencontradas no tempo, uma frase que começa aqui vai continuar lá para diante, enfim, e você falou, vai montando. Você monta o livro no caleidoscópio, né, que você monta. Você falou muito bem disto que não pode ser esquecido. Assim como nos contos, cada conto, vamos dizer, é uma espécie de fotografia desse universo. Uhum. Aqui é um coral, é uma espécie de polifonia de vozes, né, em tempos diversos, que dão conta do que é impossível dar conta, de uma realidade profundamente complexa, né, historicamente, socialmente, né, hierarquicamente. Então, ele consegue montar esta espécie de quadro, né, recortado, com recortes, né, com essa polifonia de vozes, entradas, né, em que às vezes são narradores que você não tem nem sequer a identidade, são vozes, unicamente vozes. Já tem muitos críticos, né, a crítica já se debruçou, aliás, a bibliografia crítica é 10 vezes, se não mais, maior do que a obra, né? Então, a ideia de que são murmúrios
murmúrios que vêm do passado, tentar recompor esse quadro que sempre vai ficar por conta do leitor montá-lo em sua totalidade, né? Você diria, professor, que cada um que lê esse livro vai ter uma ideia diferente da história? Sem dúvida, sem dúvida. E ele é feito assim, quer dizer, não há nenhuma chave, embora ele é perfeito. Se você faz uma análise cronológica, se você realmente se debruça sobre ele, né, para entender as sequências temporais, espaciais, você reorganiza ele. Mas porque ele teve essa feição geral que ele recortou. Mas a ideia do recorte justamente é nesse sentido. O leitor recheia ali, não é? Com a própria experiência de leitura. Ele propõe um quebra-cabeças, né? Eu acho que é Exatamente. mais ou menos isso. Exatamente. Né? Então, é interessante, quer dizer, você falou que ele influenciou muita gente na América Latina, Sim. né? Se você lê o Júlio Cortázar, o Garcia Marques, você encontra um pouquinho de Pedro Páramo nessas obras, não? O Garcia Marques, isso está nessa edição aqui, toda a obra que essa edição fez, né? Toda a obra dele com textos críticos, enfim. Como a obra é tão sucinta, para encher um livro, aí tem toda a obra e todos os momentos em que ele falou. O Gabriel Garcia Marques tem um momento em que ele faz um depoimento, ele leu a primeira vez, precisou reler no mesmo dia, ficou em estado de choque e ele estava procurando uma forma para o que ele tinha pensado como o que viria a ser 100 anos de solidão. E quando leu, Juan Rulfo falou, está tudo errado, agora que eu estou entendendo por onde que eu tenho que caminhar. Agora, eu acredito que todos os escritores hispano-americanos, ao menos, e latino-americanos, leram Juan Rulfo, todos, mas é irrepetível, como eu lhe disse. Não se repete, não é exatamente nem o mesmo formato, nem o mesmo... Não há como. O jeito de você, aquilo que você falou, que ele enxugou até o osso, né? Quer dizer, não tem nada sobrando, não tem palavras que sobram. Uma palavra que ele fala aqui no começo, você vai encontrar uma referência a ela Perfeito. Lá no final, e aí você... então era isso que ele queria dizer. É um livro, portanto, difícil. É um livro difícil. 100 páginas, né? Tem aqui, nessa edição que eu tenho aqui. É mínimo. 100 páginas. É um livro que nas releituras vai crescendo, né? E você veja a imagem final, esse homem que se desfaz, que fica um montículo de pedras, né? E o romance é isto, é o quase nada que, na medida em que você o relê, vai se tornando um universo poderosíssimo, poderosíssimo. Um monte de pedra. O Pedro vira um monte de pedra, né? Pedro, um monte de pedra. Pedro é Petra, né? É, Petra. E o páramo, o ermo, né? Um páramo é um deserto, né? Então já na própria... Um deserto de pedra. Muito interessante, né? E esse final também, não é nem legal falar sobre o final, mas se alguém não leu ainda, é um final bastante interessante, mas é que o livro vai se construindo, você só vai entender ele mesmo lá no finalzinho, né? Bom, e fala mais sobre outras influências que ele teve, quer dizer, porque essa importância desse livro é essa, né? Ele leu Faulkner está aí, aquela né? coisa do narrador, cada capítulo tem um narrador específico do Faulkner, né? Mas aqui ele misturou, fez muito mais, porque não tem Muito capítulo, mais. Aí que tá. Ele tem trechos, né? É esse quebra-cabeça em que as peças estão todas recortadas pelo meio, vamos dizer, né? Mas essa imersão na oralidade, deixando de lado o narrador, porque isso na época, em 50, era uma novidade. Quer dizer, o narrador que com toda a humildade se retira da cena para deixar que o mundo a impressão de que o mundo está se entregando por si mesmo, né? Isto era uma grande novidade. Ele não estava mostrando uma realidade, né? Descrevendo aquela localidade. Ele pincela de dentro, né? Então, o calor você sente na própria fala, não há descrição. É da própria fala dos personagens, que quase assim como eu, né? Ficar com a boca seca. A boca seca, não é? O brilho, aí é muito tchecoviano, né? A incidência do raio de luz, né? Que tudo impregna. A falta de água, né? A falta de água daquele povo, que é uma metáfora da falta de tudo, né? Então, é uma
população com a qual se identifica, aí que está a universalidade dele, toda a população carente de todos, né, esquecida um pouco pela história, ele fala disso, né, e que vai procurar na igreja, na católica, um porto seguro. E toda a obra do Rulfo, de dentro, mais uma vez, inclusive fazendo com que o próprio padre de dentro da igreja fale, vai mostrando como aquilo também não tem nada de porto seguro. Porque a igreja também está envolvida na história, também está envolvida no treco, né? O padre Renteria, cujo nome remete a rendas, né? Ele precisa de dinheiro, precisa de grana para sobreviver e para poder fazer alguma coisa. Então ele se deixa corromper, né, para ajudar com o Padre Nosso de todos os dias, a coitada que precisa se desfazer da culpa assola todos eles. Há um enorme agnosticismo na obra do Rulfo, perpassa toda a obra, porque você tem todos esses indivíduos regidos pela ideologia religiosa, que necessariamente remete à culpa. Tudo que se faz, né, cada pensamento, né, cada desejo não entra no esquema. Tem que ser resolvido no confessionário no dia seguinte. Estou esquecendo, aliás, de um elemento também muito rulfiano, que todo esse, vamos dizer, esse panorama desolador, né, trágico, é trabalhado também com muito humor. Não sei se você percebeu, né? Muito humor entre as falas irônicas, meio mineiras, né? Do sujeito que sabe, mas não fala, né? No tratamento das situações, quer dizer, a tragédia, tratada com o expediente do humor, né? É um tragicômico, seria? Não diria que chega a tanto, mas o humor não é um tragicômico. Não é tragicômico, é humor. Não diria, né? É humor, muitas vezes negro, né? Mostrando que aquilo, vamos dizer, que essa é uma visão de mundo do Juan Rulfo, né? É uma visão da história, né, muito desencantada. Quer dizer, não há promessas que vão se cumprir, né? Não há um mundo além deste aqui, que não é nada bom, mas é o que nós temos para nos conformar. Já há uma atitude, se não cômica, vamos dizer, nesse desencanto, né? O leitor esboça um sorriso, né? O que nós vamos fazer? É o que nós temos, vamos trabalhar com esse baralho, né? Não tem final feliz. Não tem. Ok, professora. Muito obrigado por todas essas informações a respeito não só do Juan Rulfo, mas também de Pedro Páramo e dos seus contos, desse livro, fantástico livro de fotos aqui. Maravilhoso, que, né? É um outro Juan Rulfo que a gente pouco conhece, que é o Juan Rulfo. Bom, espero que pelo menos o público que vem assistir esse programa tome gosto e faça a experiência da leitura, que é realmente revitalizadora. E desafiante. E desafiante, Okay. Isso mesmo. Obrigado, Obrigada, professor. eu que agradeço.